Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de maio de 2022. Quinta-feira, já aproximando o final de semana, novamente. Os dias estão passando muito rápido. E vamos estudar mais um salmo. É um salmo de Davi, o Salmo 132. E Davi vai falar das promessas que o Senhor fez. E as promessas do Senhor, elas hão de se cumprir nas nossas vidas. Pode demorar o tempo que for, a promessa do Senhor vai se cumprir. E acreditar nessas promessas é que muda tudo aquilo que nós temos em relação à caminhada. Porque nós temos um processo, nós temos uma caminhada. E a forma que nós esperamos o cumprimento da promessa e a forma que nós acreditamos vai mudar toda a caminhada. Nós podemos decidir dizer que Deus não vai fazer e desistir da promessa. Assim como Sara, um determinado tempo, ela desistiu da promessa do Senhor e colocou Agar para estar se relacionando com Abraão e gerando um filho, porque ela entendeu que o filho da promessa viria apenas de Abraão e não dela. Então nós podemos levar esse caminho, pegar esse caminho e colocar a nossa mão onde Deus está trabalhando. Mas nós também podemos crer, acreditar que o Senhor, Ele é Deus, que o Senhor é poderoso e que não há nenhuma promessa que Ele nos fez. Nenhuma que vai cair por terra. Nós precisamos perseverar, assim como os personagens bíblicos, desde Adão até os últimos personagens que são citados na palavra do Senhor, lá em Apocalipse, juntamente com João, eles perseveraram. Os servos do Senhor perseveraram. Existiram aqueles que desistiram no caminho? Sim. Podemos citar o rei Saul. Podemos citar vários outros. Podemos citar aqueles que tropeçaram no meio do caminho e depois voltaram novamente, como Sansão. Assim como Sara, que em um determinado momento ela achou que Deus não ia fazer, mas depois ela volta a crer que o Senhor faria. E Davi, ele vai lembrar dessas promessas. Ele começa o salmo dizendo assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Ele começa dizendo assim: como jurou ao Senhor e faz votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, a teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer.
ali farei brotar a força de Davi. Olha que coisa linda. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Salmo lindo, belíssimo, que Deus ele vai mais uma vez, ele vai reforçar as promessas. Ele vai dizer ao filho Davi que ele permaneceria perpetuamente no trono e que se os filhos de Davi também seguissem as leis do Senhor, ele também, os filhos de Davi também, a descendência de Davi também assumiria o trono. Davi, ele buscou se dedicar ao templo do Senhor. Davi buscou se dedicar às coisas que vinham através do Senhor. E tem momentos que nós queremos fazer as coisas para o Senhor da forma que nós achamos que agradamos ao Senhor. Só que nós temos que entender que tudo que vem da parte de Deus e que vai para Deus tem que ser o melhor. Nós temos que entender que tudo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, nós precisamos dedicar e dar o nosso melhor. E Davi, mesmo sendo um homem pecador, um homem que tropeçou, um homem que ele fez coisas que desagradavam a Deus, pelas as suas atitudes, pelo seu sentimento, mas era um homem que se quebrantava. Era um homem que fez sim coisas que desagradou a Deus, mas ele assumia perante ao Senhor que ele fez e ele se arrependia. No início aqui do salmo eu falei que é um salmo de Davi, mas não, é um salmo para Davi. Foi Salomão que escreveu esse salmo e ele traz à existência, a lembrança, a promessa que Deus fez para o pai dele. Então, Davi, ele queria muito construir um templo para o Senhor. Porém, como Davi foi um homem de guerra, as mãos dele estavam sujas de sangue, porque nas guerras, nas batalhas, muitas pessoas morreram através da espada de Davi. E Deus é soberano, nós precisamos entender isso. Deus, mesmo Davi tendo coração, segundo o coração de Deus, Deus disse que ele não faria o templo para o Senhor habitar. Que quem faria seria o filho dele. Porque Davi estava com as mãos sujas de sangue. Irmãos, Deus é justo. Ele é um Deus justo, por isso não adianta a gente tentar fazer as coisas relaxadamente para o Senhor, de qualquer jeito para o Senhor, porque de qualquer jeito para o Senhor não serve. Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. Davi foi um homem que se dedicou ao Senhor. Davi foi um homem que teve o coração quebrantado. Davi foi um homem que se arrependeu. Davi foi um homem que buscava os caminhos do Senhor, mas nem por isso o Senhor deixou ele construir o templo, porque tudo que é para o Senhor é muito sério, irmãos. É muito sério. E Davi, ele recebeu do Senhor a promessa que ele não construiria o templo, mas que a descendência dele construiria o templo e que o nome de Davi seria perpétuo. Tanto foi que Jesus era conhecido como filho de Davi. A raiz de Davi, ela se perpetuou. Ela se perpetuou porque foi promessa do Senhor. Assim como Deus disse, você não vai construir o templo, mas eu vou dar essa honra para um dos teus filhos, e a sua linhagem, a sua descendência será reconhecida, e se eles me obedecerem, sempre terá um lugar no trono que leva o nome da sua descendência. Mas tem momentos, irmãos, que nós queremos tudo de Deus, mas nós não queremos oferecer nada. Nós queremos que Deus venha e faça. Nós queremos que Deus venha e cumpra. E nós não fazemos nada, não cumprimos nada, nós não temos fidelidade com o Senhor. Nós queremos tudo que vem a nós,
Mas nós não queremos que nada vá para o reino. E primeiro nós temos que buscar o reino do Senhor. E depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Este é um texto ao qual Salomão vai lembrar da promessa que o Senhor fez. Ele vai lembrar que foi prometido para Davi, o pai dele, que um templo seria construído, e como de fato Salomão construiu o templo maravilhoso, talvez o templo mais maravilhoso que já existiu em Israel. Ele construiu porque Deus é soberano. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Mas aqui está algo que eu quero que fique no coração dos irmãos para encerrar esse estudo. Ele vai dizer assim: se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Há de se obedecer. Tem processo. Com Deus não tem nada solto, não tem nada bagunçado, não tem nada em desordem. Quando você acha, minha vida está toda bagunçada, ela não está toda bagunçada. Deus é que está consertando e colocando no lugar. Deus é soberano. Deus precisa consertar aquilo que está errado nas nossas vidas. Nós precisamos seguir a aliança, guardar os mandamentos, obedecer e nos esvaziar para que o Senhor venha e aquilo que os nossos olhos estão vendo que está bagunçado. Mas quando nós vamos arrumar uma casa, e eu encerro aqui, primeiro a gente tira as coisas do lugar para limpar, para lavar, para depois voltar com as coisas no lugar. Aquilo que talvez para você é bagunça, é a mão de Deus consertando a sua vida. Mas você precisa deixar Deus fazer. Não coloque a mão onde o Senhor está trabalhando. Chega de orgulho. Chega de sentimentos ruins e negativos. Começa a fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Tome posição perante ao Senhor. E guarde a aliança que o Senhor tem para contigo. E guarde também as promessas que o Senhor te entregou. Porque todas elas hão de se cumprir. Não porque merecemos, mas pela fidelidade do Senhor Jesus. Amém? Que a graça e a paz esteja com cada um nesta tarde. Em